também discutir as coisas positivas que a gente pode colocar lá. Muito obrigada. Realmente, a internet tem sido um instrumento muito importante para questões da informação, de educar a população. A gente usa isso como instrumento a favor do crescimento da sociedade. Mas eu não podia deixar de lamentar quando a gente vê esse instrumento sendo mal utilizado. E eu queria deixar aqui claro essa questão para a população, que nós vamos entrar agora numa campanha. Não acredite em tudo que você lê, procure outras fontes antes de você colocar lá a sua opinião. Porque, como eu já disse aqui atrás nessa tribuna, cada vez mais eu acredito em pessoas. Em todos os lugares, nós podemos ter pessoas que não comungam das mesmas opiniões ou que não seguem os ideais de um partido. Então, gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Não adianta querer generalizar e dizer este partido presta, esse não presta, este é isso, este é aquilo. Tem que ver de quem você está falando, das pessoas que estão ali, e jamais generalizar. Esse é o meu apelo para a população, que realmente preste atenção no que foi escrito e antes de colocar opinião, que vá buscar se essa informação ela é verídica, se ela é real. Então é isso, eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Agora passaremos... Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir que fosse suspenso o intervalo regimental. Consulta plenária, se estão todos de acordo. De acordo. Intervalo suspenso. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto Juarez. Questão de ordem, presidente. Foi suspenso, é só conduzir a... Não é isso, senhor Francisco? Ok, vejo, estão todos presentes, vamos dar sequência nos trabalhos da casa. Projeto de lei número 10/2014, de autoria do vereador Robertinho Ier, que assunto dispõe sobre a criação do Banco de Alimentos e da outras providências. Projeto de lei 10/2014-L do vereador Robertinho Ier, que está prejudicado, pois recebeu uma emenda. Projeto de lei número 17/2014-L do vereador Kiyoshi Hirakawa, institui a Semana Municipal de Redução de Desastres Mairink Bolsai e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 17/2014-L. Com a palavra, presidente. Tem a palavra o vereador Kiyoshi Hirakawa por 15 minutos. Eu serei breve. Apenas pedir que aprovem esse projeto, considero de extrema importância, pelas ocorrências já registradas em questões de desastres naturais. Já foi lida, colocado na justificativa que foi lida na sessão anterior, no recebimento. Então, qualquer argumento que eu fizer aqui nesse momento será redundante. Mas eu acredito que todos já entenderam e tenho certeza e peço que aprovem esse projeto. Obrigado. Continue em discussão. Nenhum vereador querendo questão de ordem. Queria a votação nominal. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Votação em discussão única do projeto de lei número 17/2014-L. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Vereador professor Giovanni, aprovo. Vereador Robertinho Ier. Aprovo. Vereador Teixeira da Combló. Aprovo. Vereador Elinho Moreira. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura.
Vereador Biula. Aprovo. Teve. O projeto foi aprovado com 12 votos contra 0. Projeto de lei número 48/2014, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a receber por doação com encargos imóveis para manutenção do Programa de Proteção da Criança e do Adolescente e da outras providências. Em discussão, o projeto 48/2014. Tem a palavra a vereadora Débora por 15 minutos. Eu aprovo, evidentemente, esse projeto. Nós percebemos aí que a empresa Agrostal doa, acho que 10 imóveis, né? 10 imóveis dela ali na rua Saldanha, Major Saldanha, na Nova Mairinque. E nós precisamos lembrar como era antes Mairinque, quando não tinha essa casa. Logo após a Constituição de 88, ficou claro, e depois, um pouco mais, em 94, quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças em situação de risco, ou que a Justiça determinasse, tinham que ter um local e um abrigo para ficar. E Mairinque viveu anos assim muito difíceis. Eu me lembro de conselheiro tutelar tendo que levar a criança para casa porque não tinha onde colocar, porque ela tinha tido algum problema, ou com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, e às vezes tinha. Tinham crianças que às vezes vinham andando pela linha, ou de ônibus, já aconteceram casos assim, paravam na cidade, e depois tinham que ficar no hall da delegacia, num lugar impróprio, inadequado, e não tinha uma casa-abrigo. Quando São Roque montou sua casa, nós tínhamos que pedir sempre para São Roque abrigar as nossas crianças, ou as crianças que fossem atendidas aqui. Foram anos de prefeitos insensíveis, pessoas que não tinham conhecimento do estatuto e que não queriam saber. Entidades aqui, eu cito a Procam, tentou, por alguns anos, que fosse construída uma casa da criança. Passaram vários presidentes e pessoas, várias presidentas, né, foram sempre mulheres, e não conseguiram conquistar esse objetivo. O tempo foi passando e daí veio o dono da Agrostal e fez esse comodato com a prefeitura para que a casa-abrigo passasse a ser naquelas casas que tinham sido construídas pela empresa para seus funcionários. Foi de uma grandeza enorme. A gente tem que reconhecer isso e registrar isso nessa casa. A atitude do diretor da Agrostal em fazê-lo. E, desde então, a prefeitura repassa recurso para a obra social municipal e a obra social faz o gerenciamento e a gestão da casa da criança e do adolescente. É daí que vem essa história, e ao votar esse projeto hoje, a gente sabe que nosso município passa a ter no seu patrimônio um importante patrimônio, que é para dar conta de abrigar as crianças e adolescentes de Mairinque, que estejam em situação de precisar de um abrigo provisório. Nós sabemos que não tem caráter de internato, não tem caráter de casa de atendimento contínuo, mas é um abrigo enquanto a família não resolve seus problemas, enquanto alguma coisa a justiça tem que caminhar. Então, a gente pensa, às vezes, que em nosso município nós não temos esse tipo de problema. É só ver os registros da Casa da Criança. Durante todos esses anos, para a gente ver o tamanho do problema. Hoje, acho que a brigada deve ter mais um pouquinho que 20 crianças e adolescentes. E a gente sabe que, ao ser feito essa doação, outras portas vão se abrir para que a gente consiga ter aquela casa em condições ideais e com toda a estrutura que aquela casa merece ter. Então, eu penso que hoje nós vamos dar um voto aqui com muita alegria, com muita satisfação, porque a gente vai ter
uma empresa que se fixou no município, que além de dar empregos, ela conseguiu ter um olhar para a questão social. E isso é muito difícil, às vezes, a gente ter. Às vezes a gente vê até empresários que conseguem ver dentro do âmbito do seu negócio os problemas que ele tem, atende os servidores, os funcionários dele, os colaboradores. Mas esse olhar para o município é uma coisa muito difícil de encontrar. Então, a Agrostal tem aqui o meu reconhecimento de público pela doação que ela faz ao município de Mairim, que eu aprovo o projeto. Continue em Peço a discussão. palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Alexandre Peixinho por 15 minutos. Vendo o discurso da vereadora Déia, logicamente que eu vou aprovar o projeto. Com certeza eu vou aprovar o projeto 48. A única coisa que eu quero deixar registrado, que da maneira que foi dito, parece que está começando agora a Casa da Criança, hoje, depois da aprovação. Isso não é a realidade. Essa pessoa, Dr. McDowell, eu trabalhei na Agrostal, eu fui ferramenteiro lá, ele sempre ajudou o município. Desde a época do Gemente, do Bellini, ele sempre ajudou. Eu fui um funcionário que posso dizer que a parte social, a participação de lucros e resultado da empresa, sempre ele fez questão de dividir. Quando ele tinha projetos novos, ousados para a empresa, ele fazia questão de discutir isso. Uma pessoa muito inteligente, foi formado no ITA, ele já trabalhou no governo federal, já teve, eu não sei o nome correto, mas que cuida da parte aérea do Brasil, ele teve lá, é uma pessoa muito inteligente, tá? Então, eu não podia deixar de registrar que conheço essa pessoa, e não deixar de registrar que a Casa da Criança começou com o prefeito, então ex-prefeito, Toninho Gemente, uma pessoa sensata, sempre preocupada com a população. Depois também passou pelo prefeito Denis, 8 anos, nunca deixou a peteca cair, sempre fez reformando, mantendo, e eu tenho um registro para fazer. Eu passei em frente à Casa da Criança semana passada, estavam lá tirando as telhas da cobertura de entrada. Estavam mexendo no patrimônio da Agrostal. E alguns questionamentos que eu fiz, e por isso eu queria deixar registrado que é assim que essa administração faz. Ela primeiro começa a mexer, depois vê que não pode, e aí ela corre regularizar e regulamentar e conversar com a empresa na relação à doação. Como fez com a Praça do Jardim Cruzeiro. Tacou o trator, quebrou todos os bancos ali passando, e até agora não terminaram. Está lá a portaria da Casa da Criança sem telhado, sem nada. Então, vamos aprovar urgente esse projeto, para que pelo menos o prefeito corra e cumpra o compromisso que fez com o proprietário daquele imóvel que doou para o município. Porque hoje eu passo, quando eu vou para a minha casa, naquela praça, passando a ponte, simplesmente, já faz 1 ano, eu tenho as fotos. Próxima sessão eu vou trazer o telão, a máquina quebrando os bancos novos que tem lá, tá? E até hoje está lá. E eu sempre falo, o prefeito quer fazer a cidade voltar ao que era antigamente. Tirar o asfalto, tirar as luzes, ele quer fazer voltar a virar um sítio, pelas atitudes desse prefeito. Mas aqui, com certeza, vereadora Déia, vamos aprovar esse projeto, não tenha dúvida nenhuma que esse projeto vai ser aprovado, tá? Então, não precisa aqui deixar entender que começou tudo agora, tá? As primeiras damas que passaram por aí, sempre preocupadas com a população, sempre. Pessoas que têm vários filhos, e aí sempre sabe qual que é a necessidade de uma casa que tem criança, tá entendendo? Então, com certeza, não é hoje, ninguém descobriu a roda nessa administração, tá? Então, com certeza, senhor presidente, tem minha aprovação, e lógico, não precisa nem pedir, os 3 vereadores vão votar favorável. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, presidente.